Lendo esse texto, Marcos capítulo de número 1, me deparo com a história de João Batista, que preparava o caminho do Senhor. Ele batizava, e aí eu pensei, falta alguma coisa aqui. Eu queria que você pensasse comigo sobre isso. O que te falta? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 1, e façamos a leitura do verso de número 5. Marcos, no capítulo 1, o verso de número 5. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Um ministério incrível deste homem, que profetizado pelo profeta Isaías, disse que ele iria preparar o caminho do Senhor. Seria a pessoa que conduziria, que mostraria o caminho, que apontaria para o Messias, que desenvolveria um ministério importante, precedendo a vinda do Messias. Um homem esquisito, e eu não quero pregar sobre João Batista. O objetivo aqui não é uma mensagem biográfica, mas é pensar nesse texto que, lendo ele, percebi faltar alguma coisa, um elemento importante em nossa vida, aquele que pode perdoar pecados. E esta é uma grande necessidade do ser humano em todos os tempos, a cura que vem de dentro. Nós nos valemos de muitos artifícios importantes, de técnicas, nos valemos de profissionais, tentamos viver bem, tentamos encontrar paz no nosso coração, tirando a culpa, tentando driblar o ódio, a ira. Vamos tentando desviar daquilo que nos causa medo, temor. Vamos de alguma maneira procurando encontrar paz. E nesse texto, nós encontramos João Batista realizando um ministério muito importante, que era o ministério do batismo. O ministério que indicava as pessoas que estavam no caminho certo. E o texto diz que muitas pessoas se dirigiam até ele. Pessoas de todos os lugares iam até o Rio Jordão para serem batizados pelo João Batista. João o batizador, João o Batista, aquele que tinha a responsabilidade de batizar. Este era o seu ministério. E diz a palavra de Deus, no capítulo de número 1, no verso de número 2, que Isaías profetiza a respeito dele: enviou o seu mensageiro adiante de ti, ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Este mensageiro era João Batista. Este é o ministério de João Batista: abrir o caminho. Uma pessoa extremamente importante na condução, no direcionamento, uma pessoa preocupada em mostrar o caminho, em trazer direção, em apontar para o Messias. E as pessoas iam até ele. Mas o ministério de João Batista é limitado. E eu fiquei pensando nesse texto, falta uma coisa: João Batista não tinha o poder de perdoar pecados. Pessoas são importantes em nossa trajetória. Amigos são importantes, profissionais são importantes, a igreja é importante. Mas quando nós pensamos nesta doença, nesta enfermidade que se chama pecado, aquilo que aprisiona o homem, que não traz liberdade espiritual ao homem, ele precisa saber que somente uma pessoa pode perdoar pecados. E eu queria pensar com você nesta noite. Onde você tem buscado a paz do teu coração, a fé que transforma, a conversão verdadeira baseada num arrependimento genuíno, que vai além das nossas atitudes exteriores. Aqui simplificada pelo batismo, as pessoas se direcionavam até João para serem batizadas. Quero repetir o verso de número 5 com você, meu irmão. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Pessoas ouviam e viam e eram batizados, mas a obra não estava completa. Será que Deus tem realizado a sua obra completa
Será que Deus tem completado a sua obra, a obra que Ele deseja na sua vida? João Batista está ciente disto, e ele então apontará de imediato para o Senhor Jesus, que faria aquilo que ele não poderia fazer: perdoar pecados. No próprio capítulo 1, veja comigo, que quando Jesus, antes de ser batizado, João Batista fala a respeito dele no verso 7, veja comigo, Marcos 1, verso 7, João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista sabe perfeitamente que a sua obra é limitada, e é por isso que ele aponta para o Messias. Pessoas são importantes, mas elas não poderão resolver todos os nossos problemas. E quando nós passeamos pelo Novo Testamento, nós vamos perceber também que Pedro batizou muitas pessoas. Abra comigo a palavra do Senhor, Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10, verso 48. Eu quero destacar alguns exemplos, irmãos, dos discípulos que batizavam, curavam, realizavam o seu ministério profético, mas todos eles apontavam para o Messias. Veja o verso 48 do capítulo 10 do livro de Atos. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram que Pedro ficasse com ele alguns dias. O ministério dos apóstolos de batizarem pessoas que se dirigiam confessando seus pecados. Mas os discípulos não tinham o poder de perdoar o pecado daqueles que iam até eles. Nós encontramos também Filipe, no capítulo 8 do livro de Atos, volte algumas páginas, nós encontramos também Filipe realizando um batismo no capítulo 8, a partir do verso de número 36 a 38, um recorte desse texto. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Filipe, conversando com uma pessoa que precisava ter a explicação correta a respeito das Escrituras Sagradas que se referiam ao Messias, no momento daquela história, daquela carruagem que para num determinado ponto da viagem que havia água, aquele homem pergunta para Filipe: o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz a ele: o que impede é se você não crê. Se você crê com todo o coração, nada impede que você seja batizado. E diz a Bíblia, eu não quero ler todo o texto, que no momento em que eles chegaram a um local em que havia água, Filipe desceu, aquele homem desceu e Filipe o batizou. Paulo também batizou. Veja Atos no capítulo 16. No capítulo 16 do livro de Atos também, nós encontramos, no verso de número 15, o livro de Atos trata desta evolução, desta construção da igreja de Cristo, através das mãos dos discípulos, e nós encontramos aqui em Atos, no capítulo de número 15, nós encontramos os discípulos também realizando a obra do Senhor, os discípulos trabalhando, os discípulos realizando a vontade de Deus, os discípulos batizando, os discípulos levando a palavra do Senhor. E Paulo batiza uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher que era comerciante. E Paulo realizava sinais e maravilhas, e Paulo batiza aquela mulher, levando o evangelho até a Europa. Nós encontramos também Paulo em outros lugares batizando, conforme o texto pode nos mostrar. Eu poderia citar aqui alguns textos para os irmãos, mas em todos esses textos eu quero dizer para os irmãos que em nenhum momento os discípulos tinham o poder de batizar pessoas, de perdoar pecado das pessoas. Eles tinham esse poder limitado, porque eles não poderiam entrar no coração das pessoas e promover uma mudança. Era Jesus Cristo quem fazia esta mudança. Homem algum pode perdoar pecados, meus irmãos.
O Evangelho é muito claro neste sentido. Religiosos não podem perdoar pecados. Por mais brilhantes que sejam no seu exercício espiritual, religioso, nós não temos o poder de perdoar o pecado das pessoas. Nós não temos esta varinha mágica que, tocando na sua vida, você terá o seu pecado perdoado. E isto é tão sério porque num aconselhamento, muitas vezes a pessoa quer ouvir que ela foi perdoada. Pessoas que entram com culpa, aflitas, desejosas de vencer aquele momento de crise, e nós ficamos naquela percepção interna, conversando com Deus e falando: será que já houve de fato uma confissão direta ao Senhor? Será que esta exposição aqui com o conselheiro cristão, será que esta confissão está sendo dita e apresentada a Deus, o Pai? Será que a pessoa quer ouvir que o pecado está sendo perdoado? Uma das minhas maiores crises, quando eu era mais novo e queria conversar com alguém, quando alguém dizia assim: olha, isso você resolve com Deus. Como isso machucava o meu coração. Porque muitas vezes nós queremos ouvir alguma coisa tipo: fique tranquilo, você foi perdoado. Deus apagou o seu pecado. Ah, quantas vezes eu queria ouvir isso. Mas eu sabia que no fundo do meu coração eu precisava era fazer uma confissão ao Senhor. Muitas vezes querendo ser acalentado por um amigo, por uma pessoa, e aí aquela pessoa de Deus que não passa a mão na cabeça, que fala a verdade, diz assim: isso você precisa resolver com Deus. Ah, eu quero ser batizado, eu quero ser membro da igreja, eu quero reconciliar, eu quero voltar para a obra do Senhor. Você pode perdoar os meus pecados? Nós não temos o poder de perdoar pecados. João Batista, por mais brilhante que tenha sido no seu ministério, de conduzir pessoas, de orientar pessoas, de apontar o caminho que era Jesus Cristo, ele não tinha esse poder. E aí eu volto para o capítulo 1, veja lá, do livro de Marcos, porque nós vemos aqui nesse texto, verso de número 5, esta grande obra de João Batista, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Mas onde nós encontramos que Jesus é quem perdoa pecados? A Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, Deus é quem perdoa os pecados. Abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 25. Já no Antigo Testamento, os profetas falavam a este respeito. Não havia outra forma, não havia outro caminho, outra pessoa pela qual eles tinham seus pecados transformados e perdoados, mudados a vida, o interior. Veja a Isaías capítulo 43, o verso de número 25. Isaías capítulo 43, o verso 25. Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. O Senhor fala através do profeta: eu apago os teus pecados. O Senhor Deus apaga os pecados. Jeremias capítulo 31, veja também, meus irmãos. Jeremias capítulo 31, os versos 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ah, meus irmãos, nós podemos estar muito bem com alguém, estar mal com o Senhor. Nós podemos estar muito bem em nosso ambiente,
mas se nós não estivermos bem com o Senhor. Diz aqui esse texto: já não será mais, já não ensinará mais, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Cada um estará sendo dirigido diretamente e recebendo do próprio Deus o perdão dos seus pecados. É a individualidade, e a Bíblia fala sobre o sacerdócio universal de cada crente, que tem o seu relacionamento diretamente com Deus. Principalmente quando o assunto se refere ao perdão dos pecados. É o Senhor quem perdoa os pecados. Há inúmeros textos no Antigo Testamento a respeito disto, mas eu volto lá para o Novo Testamento. Veja Marcos no capítulo 2. Marcos no capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico, este paralítico que é levado à presença de Jesus por 4 homens, numa casa muito apertada, e eu já preguei um sermão aqui, inclusive ilustrando esta casa com uma fotografia, um ambiente muito pequeno, muito simples, talvez de chão batido, de barro, o telhado daquela casa parcialmente desfeito. 4 homens levam o paralítico, e no verso de número 7, assim nós encontramos, quero ler a partir do verso de número 6, de Marcos, no capítulo de número 2, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade para quê, meus irmãos? Para perdoar pecados. Diz aqui o texto: então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Provavelmente esta multidão tem acompanhado João Batista ali, em algum momento, batizando pessoas. Provavelmente esta multidão, ou alguns da multidão, acompanhou alguns discípulos na realização de alguns batismos. Mas aquilo que Jesus fala é transformador, muda completamente. E o ministro Henrique falou uma coisa muito interessante aqui na fala inicial: que seja uma noite de quebra de paradigma. Jesus quebrou um paradigma. Jesus falou algo que provocou na vida, na mente daquelas pessoas, um turbilhão, ao ponto deles ficarem enraivecidos com uma frase que Jesus fala: eu perdoo pecados. Porque eles não acreditavam nisso, porque perdoar pecados demandaria o sacrifício de algum animal. Perdoar pecados demandaria um altar, um sacrifício. E eles sabiam muito bem disso. E Jesus aqui quebra um paradigma e apresenta o que talvez para muitos fosse uma grande novidade. Para que vocês saibam, diz ele, conforme esse texto diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Que alegria, meus irmãos, deste paralítico que tem o seu pecado perdoado, que é curado, que vai para casa. Jesus tira dele o peso da culpa. Eu já preguei sobre esse texto, como que aquele homem deveria viver misto de sentimentos, de culpa, de tristeza, de mágoa, de rancor, pensando: onde eu errei, onde os meus pais erraram. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus não apenas cura aquele homem, mas Jesus perdoa os seus pecados. A menção do perdão dos pecados cria uma reviravolta na mente daqueles que ali estavam. Eles não conheciam
esta palavra de poder que Jesus levou até eles: o seu pecado está perdoado. Eu queria que você pensasse sobre isso. Ao ouvir sobre o perdão dos pecados, o que você falaria com o Senhor a respeito do seu passado, da sua trajetória? Quando nós pensamos, muitas vezes, nessa questão de confessar, talvez seja tão difícil para alguns falar com Deus neste sentido, abrir o coração, rasgar o coração, de falar sobre aquilo que nós sabemos que contraria a vontade de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus. Quão difícil é para alguns de nós apresentar as nossas demandas diante do Senhor. Mas a vida cristã depende disso, desta confissão, deste arrependimento. Eles acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. Sim, estavam certos, mas eles também precisavam ouvir que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados. E Jesus é o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Então, se você aqui está e você nos acompanha pela internet, saiba que Jesus pode perdoar pecados. Abra sua Bíblia, 1 João no capítulo 2. Nesse texto tão claro a respeito daquilo que o Senhor Jesus é e pode fazer por nós. 1 João no capítulo 2, os versos de número 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O advogado, obviamente, chovendo aqui no molhado, aquele que defende, aquele que toma o lugar, aquele que conhece o processo, aquele que, em tese, prepara a melhor defesa, aquele que, inclusive, quer ouvir a verdade. A minha grande admiração pelo trabalho da minha esposa, como defensora pública, isso para algumas pessoas é muito difícil entender, como que ela poderá defender uma pessoa que tem cometido um crime? E ela traz uma resposta muito interessante. Ela diz assim: a minha profissão foi a profissão de Jesus Cristo, defender as pessoas, ser advogado. E quando nós conversávamos sobre alguns problemas graves e sérios que alguém tinha cometido, eu nunca esqueço de algumas falas da Adriana com relação aos seus assistidos. Ela dizia assim para eles: se você não falar a verdade, eu não posso te ajudar. Eu achava isso incrível. Se você começar com mentira, eu não posso te ajudar. Fale a verdade e eu vou conseguir te ajudar. E é o que Jesus espera de nós. Seja sincero, fale a verdade, abra o teu coração. Fale com Deus aquilo que precisa ser dito e Ele poderá te ajudar. Ele apresentará uma defesa diante do Pai. Olha o que o texto diz. Esse texto é lindo, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, se é que nós podemos falar isso, porque toda a palavra de Deus é linda. Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Todos os nossos pecados. Ele é capaz de perdoar. Ele é propiciação, ou seja, Ele tomou o nosso lugar. Ele é substituto dos nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele nos cobre. A ideia de propiciação tem a ideia de cobertura. Ele nos cobre. E Ele é nosso advogado, aquele que nos defende. Em algumas versões, Ele é intercessor. Nesse texto de 1 João, no capítulo 2. Ele é o nosso intercessor. Eu gosto desta interpretação, de que Ele é o nosso advogado, aquele que está conosco. Quando nós cometemos alguma coisa contra Deus, Ele se apresenta conosco de mãos dadas para defender, porque Ele conhece a nossa causa. Só Ele pode perdoar pecados. Por mais brilhante que tenha sido o trabalho de João Batista, por mais brilhante que tenha sido o trabalho de Filipe, por mais brilhante que tenha sido e relevante o trabalho do apóstolo Paulo e de todos os demais apóstolos,
Somente Cristo pode perdoar pecados. Feche os seus olhos nesse momento, meu irmão. Você que nos acompanha pela internet, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra do Senhor. O Senhor diz aqui na primeira carta de João, também no capítulo de número 1, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você que nos acompanha pela internet, talvez você esteja carregando uma culpa, um fardo, talvez você neste momento esteja passando por um momento tão difícil, não encontrando paz, talvez você não saiba nem como confessar, nem como falar com Deus. Talvez você esteja integrado na igreja, talvez você tenha sido batizado, talvez você confie no trabalho dos homens, talvez você esteja abrindo o caminho do Senhor, conforme João Batista, talvez você esteja cumprindo todos os mandamentos, mas apenas Jesus pode perdoar as nossas faltas, as nossas transgressões, os nossos desvios, a nossa incredulidade, o nosso mau caminho. Só Ele pode, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o processo, Ele tem a nossa ficha, Ele tem a nossa ficha, mas Ele também prometeu que dos nossos pecados confessados e perdoados, Ele jamais se lembraria. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esta mensagem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria que você orasse comigo neste momento. Ó Senhor, quão difícil é falar da nossa pobreza espiritual. Quão difícil falar das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas transgressões. Como é difícil confessar que nós falhamos, que nós erramos, mas confiados na graça de Jesus, pela morte de Cristo, pela sua entrega total, pelo seu perdão que habita nele para nós. Eu quero que o Senhor me acolha, eu quero recebê-lo, eu quero pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, o meu passado, tudo aquilo que eu tenha feito, que não tenha agradado ao Senhor. Nesta noite eu quero colocar sobre os teus braços, quero entregar a minha vida, e que o Senhor conceda este perdão que traz a paz no coração. Ó Deus, assim eu quero orar, talvez por tantas pessoas que estejam carregando um peso, uma culpa, e que nesta noite seja a noite desta quebra, desta entrega, desta paz que vem o coração, que somente o Senhor pode conceder. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.